tiveram alguma dificuldade, ficaram com alguma dúvida? Ou foi tranquilo? Tudo bem, então? Eu descobri que eu não tô no grupo. Evelyn? É, eu mesmo. Nossa, agora você descobriu? Então, exatamente. Que merda. Que pena, né? Eu vou colocar o... Você já entrou pro grupo? Ainda não, né? Não, professor. Eu vou colocar o link do grupo aqui no chat, aí você entra lá, tá? É importante estar participando. Dá uma olhada lá, Evelyn, vê se você consegue entrar ali pelo chat. Bom, muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Pode continuar então? Acho que sim, né? Quem é aquela história, né? Quem cala consente. Então, como vocês estão quietinhos aí, eu vou dar continuidade. Melissa, teve alguma dificuldade? Fernanda, Alice, Bionda, Não, prof, tá ok. tranquilo? Tá tudo ok, professor. Tô fazendo ainda, não consegui terminar, mas tá dando certo. Tá bom. Essa última aula que o senhor soltou essa semana, né? Que o senhor colocou no YouTube. Mas Isso. tá tranquilo. Tá ficando bonitinha a minha casinha. Professor, se o Que senhor bom. puder mandar de novo lá no grupo agora que eu entrei. Tá, eu vou. Deixa eu aqui. Olhar aqui. Reencaminhei lá. Dá uma olhada. Então, quem tiver dificuldade, pode ser que vocês tenham dificuldade de mandar o arquivo com os componentes, né? Porque fica grande. Mas se tiver alguma dificuldade, tem um site que chama WeTransfer. Vocês já ouviram falar? Esse site WeTransfer, ele é interessante para um modo geral, qualquer situação, até para meus clientes, às vezes eu mando. Você digita lá no, no Google meu WeTransfer, dessa maneira ali, ó. E entra no site deles, né? WeTransfer. Bom, ele tem a opção de ser Pro, né? Ou você pode criar uma conta, ou só deseja enviar ficheiros, né? Arquivos. Clica ali. Aqui você vai colocar o e-mail do destinatário, né? O seu e-mail. Se quiser colocar um título para o e-mail e a mensagem, se você quiser mesmo colocar. E aqui você carrega os seus arquivos. Ó. Ele permite que você transmita ou envie arquivos até de 2 GB gratuitamente. Né? Então, é bem interessante. Geralmente a gente tem alguns problemas com Hotmail, né? O Gmail às vezes nem tanto, mas o Hotmail que limita um pouco o tamanho de arquivos. Então dá para mandar por aqui, tá? Então, eu tive, com outras tomas, eu tive um pouco de
alguns alunos tiveram dificuldade em enviar o arquivo por causa do tamanho, né? O Sketch, ele tem muito disso. Ele não é muito bom com elementos geométricos, né? Ele não é um programa muito bem resolvido. Então, acontece de ficar muito grande. Dependendo do tipo de componente que você coloque, ele fica muito grande mesmo. Então, fica difícil de enviar, tá? Pelo WeTransfer fica fácil. É só mandar por ali. Bom, muito bem. Eu vou renomear aqui para você. Renomeei e salvei. Bom, eu nessa aula eu quero falar um pouquinho do entorno, né, de terreno, de fazer, como se fosse fazendo uma implantação, né? Se você for fazer uma renderização, geralmente a gente cria um entorno, né? Você precisa de um entorno. Né? Lá no meu curso de Revit, de Lumion, eu falo um pouquinho disso daí. É muito ruim. Durante a faculdade eu percebi que os professores reclamavam muito disso, né? O aluno ia fazer uma renderização, uma apresentação, ele fazia isso, não tinha limite, né? Um horizonte infinito que você enxerga. Como se você estivesse, né, colocando a sua edificação num outro planeta, sei lá, numa fazenda, né? Tem sei lá, num espaço muito infinito, né? E a gente tem que limitar isso. Nas minhas apresentações, geralmente eu crio um muro no entorno, né? Eu crio alguns elementos para dar um limite, dar um toque de realidade, né? Então, deixa eu passar para essa tela aqui, nas apresentações de projetos, deixa eu achar as imagens aqui. Então vocês vão ver que tem um muro lateral, né? É uma coisa limitada, ó, tá? Tem um limite, né? E esse limite dá essa sensação de realidade, entendeu? Lógico, né? Geralmente as nossas edificações, elas têm essa limitação, tem um entorno, né? Tem um vizinho, né? Geralmente eu não coloco as edificações em volta, né? Mas eu crio uma sensação de que tem esse limite. Então, quando, quando são edificações tipo, né, deixa eu ver se eu acho um outro projeto mais antigo aqui de renderização. Aqui. Acho que esse aqui é um exemplo, né? Bem, um projeto simples, mas assim, eu não crio o entorno, né? Assim, no sentido de colocar as residências vizinhas ali, as edificações, não perco tempo com isso. Eu, eu crio a edificação do meu cliente, do projeto do cliente, e eu crio um limite ali que seria um muro, né? Para não ficar vazio. Algumas pessoas deixavam esse limite vazio aqui, né? Então, se você quiser enxergar de fora da calçada, você vai estar tem esse limite aqui no horizontal, né? Que não deixa aquele vazio completo, né? Para o final, tá? Para os deixa eu ver se eu acho uma outra situação aqui. Para a gente entender um pouquinho isso, né? Cadê o aqui, esse aqui também, né? Então, ó, esse aqui foi um projeto só de muro, só da fachada, né? Da fachada frontal da divisa frontal, né? Então, eu crio eu estendo os muros para as laterais e os terrenos vizinhos ficam, né, ali isolados sem apresentar aquele, né, um gramadão, assim. Às vezes o artista gráfico, né, o design gráfico, ele deixa tudo livre, e isso daí já começa a gerar problema, né, uma situação que fica irreal,
Então eu prefiro limitar daquela maneira ali, né? Então fica bem melhor. Bom, no nosso trabalho aqui, eu tô pensando em fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar nesse meu, na implantação, né? Eu vou colocar um terreno de 12 por 30. Então, como que eu posiciono? Né? Eu tenho uma edificação aqui e eu vou criar um corte no plano horizontal para não interferir aqui a platibanda e facilitando o posicionamento do terreno através das paredes externas, tá? Né? Porque a gente não leva em consideração a cobertura. Se a cobertura, lógico, for beiral, né? Se não passar de 1,5 m, é beiral. Então eu não considero, na implantação eu não considero o telhado, só considero o, o corpo da casa mesmo, né? E quando você for trabalhar e não há necessidade de estar apresentando as sombras, desliga a sombra, tá? Pode desligar as sombras porque fica mais leve, né? E você trabalhar e dependendo da placa gráfica que você tem, pode ficar mais da placa de vídeo que você tem no seu computador, pode ficar um pouquinho mais pesado, então desliga ali que fica mais fácil, tá certo? Então, eu vou posicionar lógico, o posicionamento da edificação depende muito da situação, né? Mas a gente tem alguns parâmetros que a gente possa imaginar, assim, que a gente possa tomar algumas decisões, né? Então, como exemplo, a entrada social, a entrada de veículos, por exemplo, pode ser por aqui. Então, a minha tendência é deixar, se eu conseguir, lógico, deixar um espaço mais generoso no lado esquerdo aqui, né? Tá? Justamente por ser uma entrada social. Nessa lateral aqui, eu tenho o quê? Eu tenho só a parede, né, do quarto aqui e tem uma porta lá da cozinha, né? Então não tem um interesse tão grande de deixar uma lateral tão extensa desse lado aqui. Então eu já começo pensando assim. A minha edificação aqui, essa casa, ela tem 7,80 m, né? Então de 12 vai sobrar um pouquinho aí, né? Ela tem quase 8, vai sobrar pelo menos 4 metros, né? 4,20 m. Como que eu penso aqui? Como que você pensaria de posicionar? Né? Eu teria aqui um retângulo no entorno de 12 por 30. Como que você começa a pensar? Você sabe? Os recuos ali. Lógico, aí nessa nossa turma tem um pessoal bem adiantado, né? O que vocês acham? Tem algum parâmetro que vocês já conheçam que só para eu ter essa noção mesmo do que vocês pensam a respeito disso, porque de repente, né, surgem novas ideias aí. O recuo frontal, eu posso deixar quanto? 1 m? 10 m? Quanto? Tem um mínimo? Como que funciona isso? Hoje, acho Bom que... dia, Pro. Oi, bom Depende dia. depende da edificação, do local que ela está, Uhum. para que ela serve. Qual o local? Como assim local? Se é um bairro, cada bairro tem um recuo. Por exemplo, o centro, se for um imóvel comercial, tem que recuar mais, porque agora tem que deixar o espaço da garagem. Eu acho que uma edificação residencial de bairro tem calçada, acho que agora a norma é 1 metro, né? De calçada. E aí o recuo frontal, eu acho que está na faixa de 2, não é? Então, 1,5 ainda. só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, deixa eu ver se eu baixo o arquivo As aqui. laterais são 1,5 m, não é? Não necessariamente. Não necessariamente. Olha, o que que acontece? A Prefeitura de Campo Grande, ela tem uma lei que define os
índices urbanísticos, ó. Esse anexo 3 aqui, ó, ela define os índices urbanísticos e categorias de usos por zona, tá? Então a cidade, ela é dividida em zonas, Z1, Z2, né? Eu acho que andou mudando alguma coisa aqui. Eu não sei se esse documento é antigo, mas sempre foi assim, tá? Eu tenho que olhar lá pelo Sysgram, é mais fácil. Mas só para ter uma ideia mesmo de como que funciona, tá? Não vamos. É que na verdade não quero perder tempo abrindo lá o Sysgram, mostrando para vocês. Mas assim, não é esse o meu objetivo. É só para vocês terem uma ideia mesmo. Então a cidade ela é dividida por zonas. A prefeitura ela decidiu que em uma zona você pode fazer alguma coisa, em outras zonas não pode, né? Então, ó, a Z1, por exemplo, né? Você tem que ter um recuo frontal no mínimo de 5 metros. Nas laterais e fundos é livre, tá? A Z2 é livre frontal, né? Então, às vezes, por exemplo, em regiões centrais é livre frontal, né? E as laterais também livre. Então, alguns, ó, 2 metros, né? Aliás, se o índice de elevação for maior que 2, é 5 metros, né? Então, ó, você vê que a maior parte da cidade geralmente é mais ou menos 5 metros, em torno de 5 metros, né? Mas isso quando o índice de elevação for maior, né? E às vezes é livre. Então, mas assim, eu penso um pouquinho pelo conforto do morador, né? Se não houver uma necessidade de realmente construir muito próximo da fachada frontal, quanto mais recuado, mais confortável vai ser em questões de conforto acústico, né? Então, quanto mais longe da rua, menos barulho vem da rua. Mas existem outras soluções para você resolver, né? Através de vegetação, através de materiais construtivos que dê isolamento acústico, lógico, né? Então, mas geralmente eu penso mais ou menos assim, eu deixo em torno de uns 4 metros, tá? A não ser que a prefeitura não permita que seja 4 metros. Então eu vou consultar os índices urbanísticos, vou ver o tipo de edificação que eu estou fazendo, né? Tá? Eu vou calcular o índice de elevação, tudo direitinho, aí eu vejo isso, tá? Então, eu tomo mais ou menos a decisão frontal, mais ou menos em torno disso. Aí eu penso, até esses dias eu fui fazer uma perícia numa residência que pegou fogo. A, a casa original, ela estava mais ou menos com a fachada a 4 metros, 5 metros do alinhamento predial, né? E, e a casa foi totalmente destruída, assim. A casa vai ter que ser demolida e reconstruída, né? Então, aí, nessa reconstrução, a gente vai dar um recuo pelo menos de 5 metros. Tá? Por quê? Essa parte da frente pode ser usada como um espaço para você guardar veículos, né? Apesar de ter uma garagem coberta, às vezes tem a necessidade de você guardar mais um ou outro veículo, então também serve como parâmetro de decisão, né? Então, se você tiver um espaço maior frontal, pode ser conveniente justamente por algumas situações assim, né? Agora, a questão de recuos laterais, você tem que se preocupar com o seguinte: qual que é o recuo mínimo segundo o Código de Obras? Você pode construir na divisa? Pode construir na divisa, né? A prefeitura permite. Agora, se for distante da divisa, sabe quanto que é o mínimo que você pode construir da divisa se você não colar, não for construir na divisa? Sabe quanto que é o mínimo? O Código de Obras ele diz o seguinte, que pode ser o recuo mínimo poderia ser 70 centímetros. Tá? Então, você não pode deixar 30 centímetros, 20, 40, não, tem que ser no mínimo 70, tá? Agora, tem um porém. Isso daí, geralmente, é um geral, assim, quase todas as prefeituras que eu tenho trabalhado, eu observei que é muito comum ter essa regra, né? Mas tem que sempre consultar o Código de Obras. Não tome decisões baseadas no que eu falei, tá? Porque, como são leis municipais, Campo Grande tem as suas determinações, Aquidauana vai ter as suas, Três Lagoas as suas, né? E assim por diante. Cada município tem uma lei municipal que define o Código de Obras, e no Código de Obras tem todas as diretrizes de construção, né? Então,
Mas pela minha experiência, né, geralmente o mínimo seria 70 centímetros. Se não for na divisa, 70 centímetros. Mas se você tiver algum tipo de abertura para a divisa, aí o mínimo sobe para 1,50 m, tá? Então, nesse caso aqui, eu não posso deixar 70 centímetros. Eu tenho uma porta. Se você tiver uma porta, uma janela ou uma varanda, aí o mínimo é 1,50 m, tá? Então, por exemplo, para essa divisa aqui, se eu fosse deixar próximo da divisa, então o mínimo aqui seria de 1,50 m, né? Porque aqui eu tenho uma varanda e também tenho uma janela ali, né? Tá bom? Então, observe esses dois aspectos aí, né? Se você tem qualquer tipo de abertura, janela, né? Até aqueles cobogós também são considerados, né? Algumas prefeituras, tá? Não dá para eu afirmar que são todas, não. Mas cobogós, aqueles blocos de vidro também, né? Isso você não pode colocar na divisa para o terreno, nenhum tipo de abertura, né? Que configura uma invasão, né? Do limite da sua propriedade. Então não pode ser construído assim. Então eu começo, nesse tipo, nessa nossa residência, eu começo pensando mais ou menos assim, tá? Então eu vou deixar um espaço generoso desse lado, porque é entrada social, de veículos, de repente, né? Então eu vou pensar que essa área aqui, ó, é uma entrada de serviço. Então eu posso entrar para a cozinha ou circular por esse corredor aqui, né? Usando então esse parâmetro de que aqui, como tem uma porta, eu vou deixar então 1,5 m, tá? E como que eu vou desenhar esse retângulo no entorno, né? Eu já falei sobre isso, lógico, a gente já né, quando nós desenhamos a platibanda aqui, eu falei sobre isso. Se eu fosse direto criar um retângulo aqui, eu teria problemas depois, porque quando você cria um plano aqui, o sketch ele junta esse plano com outro de lá, né? Ó, tá vendo? Ele recortou dos limites ali, então não seria ideal fazer assim por enquanto, tá? Então eu faria de que maneira? Eu vou criar aquelas linhas auxiliares com a ferramenta fita métrica, né? Lembra? Né? Então eu acho mais prático assim, tá? Talvez alguém trabalhe com uma técnica diferente, mas eu faço assim. Então eu clico, ó. Lembra que não pode ser no canto, tá? Não pode ser nas extremidades, porque senão ele não vai criar a linha auxiliar. Tem que ser ao longo de uma aresta, né? Ó, que você clica num ponto, aí sim ele cria a linha auxiliar. Então eu vou jogar aqui a distância de 1,5, 1,5, né? 1,5. E agora sim, aqui na frente eu vou jogar 4 metros, tá? De recuo frontal. Então, em 4 metros você consegue, de repente, fazer um paisagismo, né? Trabalhar, de repente, deixar um espaço para guardar veículos, sei lá, né? Então, o carro pode ser guardado aqui. Se houver, né, no caso de eh, se você quiser deixar carros estacionados nesse sentido aqui, você vai deixar o mínimo para estacionamento seria aí em torno de 5 metros, né? O ideal seria em torno de 5 metros, tá? Então, aí eu vou deixar 4 metros aqui, né, por ocasião mesmo, sem muita necessidade de análise. E aqui eu vou definir, então, pegando naquela linha que já está 1,5 m, eu vou definir a largura do terreno, que seria de 12 metros. E para o fundo, de 30 metros. Então, seria um terreno de 12 por 30, né? Deixa eu ver aqui um detalhezinho só, gente. Uma coisinha aqui.
Aqui, ó. Eu achei que iria perder muito tempo, aí eu não fiz, mas, ó. O que você faz? Você vai lá no Google, né? Pesquisa Cisgram, olha lá, Cis, né, de sistema, Gram de Campo Grande. Acho que é grande, né? Cisgram tem a ver com Campo Grande. Vocês devem conhecer, né? Até não. Então, ó, aí você vem aqui, né, e abre o plano diretor, tá? Ó, abre o plano diretor, e aqui você vê as zonas urbanas, ó. Tá? Então a cidade é dividida nessas zonas urbanas, né? Então quando você clica numa zona urbana, ele te dá os índices lá, ó, tá? Que zona que é, lógico, né? Que tipo de residencial que dá para fazer, que você pode construir, né? Que tipo de comércio varejista e assim por diante, tá? A taxa de ocupação, ó, que é 50%, né? Coeficiente de aproveitamento e tal, índice de elevação, a área do terreno, né? A mínima, atestada até a esquina de 15 metros, atestada no meio da quadra, ó, o recuo frontal é livre, laterais e fundos são livres, tá? Então, você abre a tabelinha, tá aqui, ó. Aí você pode imprimir, ou você pode jogar de repente no teu TFG, né? Se você estiver fazendo TFG, se você for fazer seu TFG, você pode pegar esses índices por aqui e jogar para lá para a sua prancha, né? Se o professor solicitar, tá bom? Então dessa maneira você consegue descobrir né? Quais são a zona urbana Z3, né? A zona 3, e aí estão aqui os índices urbanísticos ali. É fácil de fazer, né? Antigamente era mais complicado um pouquinho. Hoje em dia ficou bem mais fácil com esse sistema do Cisgram, tá? Bom, então eu desenhei aqui meu terreno de 12 por 30, né? Tome bastante cuidado quanto a essa questão de recuo quando tem abertura, tá? No ano passado, eu tive uma aluna de Revit, ela pediu ajuda para eu ajudar ela a aprovar um projeto na prefeitura que ela não tinha noção nenhuma, né? Quando ela chegou com o projeto de residência dela, tinha muitos erros, porque justamente por isso. Um deles era esse, que ela colocou as janelas de quarto para divisa e estava a 70 centímetros as janelas. Então ela já tinha mostrado para o cliente, já tinha aprovado o projeto com o cliente tinha gostado daquele jeito. E aí ela não, né, ela não ia conseguir aprovar o projeto, ou ela não conseguiria depois tirar o BITS, né? Se ela desse a entrada no aprove no alvará imediato, ela não conseguiria depois resolver. Então é um problema sério. Você tem que entender que a distância é mínima. Os recuos, quando tem porta e janela, ou qualquer tipo de abertura, não pode ser menos de 1,5 m, tá? Isso é básico. Muito bem. Aí tem o seguinte, quando você cria essas linhas, as linhas auxiliares, elas criam em relação ao nível zero lá, né, alinhada com zero. Lembra que a varanda nós colocamos aqui no nível -2, né? Lá dentro tá zero, aqui tá -2. E no entorno aqui, geralmente eu desenho, eu não deixo tão livre. Eu crio uma calçada no entorno, tá? Essa calçada, ela serve como proteção da edificação. Lógico, nem sempre é possível, né? Mas eu tento, sempre que eu posso, eu crio essa calçada de proteção das próprias paredes, né? Então, aí eu crio esse entorno ali. Dessa maneira, também eu vou fazer através Ó, eu vou voltar lá para a vista superior e vou criar aqui com a fita métrica no entorno uma calçada de 1 m. Na verdade, não estou criando calçada, né? Estou criando linhas auxiliares, ó. Linhas auxiliares, tá? Aí, minha preocupação é a seguinte, que essa calçada, ela vai ficar, né,
etiqueta, numa camada diferente, né? Importante, eu deixo numa camada diferente, vou deixar ativa a camada, né? Como a gente aprendeu. E aí, eu penso geralmente mais ou menos assim, né? Vamos ver em perspectiva, né? Então, eu estou com -2 aqui. A calçada, eu geralmente deixo 5 centímetros de diferença entre a calçada e o nível da varanda lá, né? Então, você tem um degrau grande aqui, porque a água da chuva que cai na calçada não vai subir né? Pode ser de 2 a 5 centímetros, tá? Existe alguma... Se você achar que 5 centímetros é muito grande, pode deixar em torno de 2, né? E se fosse comercial, geralmente eu não deixo degrau nenhum. Eu trabalho com inclinação de piso e aí eu não gero degrauzinhos para que o meu cliente ou o cliente do meu projeto, né, vai ficar tropeçando ali. Mas em residencial, geralmente eu deixo em torno de 5 centímetros, tá? Então, aqui, se eu criasse um retângulo lá, ó, você vai notar, ó, desse ponto a essa extremidade, né, ó, ele vai criar, ó, no nível da calça, tá no nível tá no mesmo nível aqui da varanda, tá vendo, ó? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Ctrl Z, desfiz aquele retângulo. Então exatamente como a gente fez lá não sei se vocês lembram, na hora de criar a laje, não, na hora de criar a laje com o beiral, isso, laje com o beiral, eu desci um pouquinho. Eu criei essas linhas e depois movi. Então eu vou fazer assim, ó, selecionei as 4, tá com Ctrl, né, ó. Abre uma janelinha, pegou as duas, segura o Ctrl apertado, pega essas duas também, aí eu peguei as 4 linhas, tá vendo que elas estão marcadinhas lá? Com a ferramenta mover, pode clicar num ponto qualquer e você vai mover na vertical, ó. Lembra que para mover na vertical tem que ser a seta azul, né? Tá? Se você quiser travar o eixo, é só apertar a setinha no teclado lá, aperta a seta para cima, ele trava na vertical. E eu vou colocar quanto? Então, em relação, como ele está nivelado com a varanda, então eu vou colocar 5 centímetros para baixo, ó. 0,05 para baixo, entendeu? Então, entra. Então, agora, quando eu criar um retângulo, ó, você vai notar que ele não cria com a influência da planta lá, porque ele está 5 centímetros abaixo, tá certo? Né? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um puxar, né? Daqui para baixo. Geralmente eu também deixo uns 5 centímetros, tá? Então já estou descendo 10 centímetros, ó. Tá? Então, vírgula 0,5. Então a espessura da calçada vai ser 5 centímetros. Olha lá. O meu terreno, eu quero que ele fique, então, ó, nivelado com a base da calçada. Tá? Então, o terreno vai estar nivelado com a base da calçada. Tá? Então, eu posso... poderia fazer agora o terreno, mas eu vou usar a mesma ideia para... Eu vou apagar essas linhas auxiliares da calçada, ó. Seleciono aqui as duas, deleto, seleciono essas duas, deleto também. Aqui, se ele deletei as 4, deixei só as do terreno. Então, eu vou selecionar essas 4 aqui, ó, com Ctrl, né? Eu vou mover de novo, pego num ponto qualquer, vou descer na vertical com a linha do eixo azul, né? E vou descer 10 centímetros, tá? Vírgula 1, né? Que é 10 centímetros. Então, foi 5 centímetros da espessura 5 centímetros que eu desci a calçada e mais 5 centímetros de espessura do contrapiso lá. Se eu criar um retângulo agora, será que dá certo? Ó, ele criou no entorno, ó, tá vendo? No entorno. Então isso daqui vai ser como se fosse um gramado, ó, né? Vai ser como se fosse um gramado ali, tá? Como se fosse um gramado no entorno. Então é importante, e aqui também ele vai, ó, ele recorta essa parte aqui, ó,
Tá vendo? Ele recorta a parte da calçada. Porque quando eu aplicar grama aqui nesse material, é um material de grama, nessa parte do terreno, o que vai acontecer? Ele vai recortar lá do... Não vai aplicar grama embaixo da calçada, tá? Às vezes no Lumion a gente tem esse problema. Quando você... E no V-Ray também, né? Quando você aplica o material e ele tá aplicado... É que aqui no Sketch não acontece muito isso, né? Porque você recorta, quando acontece de você criar um plano sobre o outro, ele recorta aquele limite desse, né? Se deletar aqui, você vê que fica só calçada lá. A grama não fica, né? Tá? Então é importante entender isso aí. Aqui também eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um retângulo. Só para a gente verificar aqui, ó. A distância da divisa ficou 2,70, tá vendo? 2,70. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um retângulo que seja alinhado com o canto da varanda, continuando no leito calçada, tá? Ó, no canto da varanda, eu não clico lá, você só leva o cursor lá, ele percebe snap lá. Então ele pega o alinhamento, ó, em relação àquele ponto que ficou aquele círculozinho lá. Então quando eu clicar aqui, ó, ele pegou o alinhamento por ali, ó, tá vendo? E aí eu posso digitar lá, ó, ficou 3 metros aqui, tá vendo? E eu deixo a largura ali. Vamos supor que eu queira uma entrada de veículo, né? Ali mais ou menos em torno de 3 metros de largura. Então eu vou digitar assim, ó, 3 ponto e vírgula por 3. Então quando você faz um retângulo, nesse caso é um quadrado, né? Mas você coloca esse ponto e vírgula para separar x e y, né? Uma coordenada de um eixo com uma coordenada do outro eixo lá. Do Enter, olha lá, ele fez 3 por 3, tá? Então, se você medir aqui, ó, 3 por 3, tá? Vou puxar ele para que ele fique também, né, na mesma espessura do outro lá, tá? Então, eu vou... Assim, isso daqui eu cometi um leve erro, né? Qual foi o erro que eu cometi aqui? Eu deixei na camada calçada, não pode, né? Então, eu vou criar mais uma camada com o nome terreno, tá? Então eu vou clicar, para eu conseguir mudar esse elemento inteiro, lembra que eu comentei nas aulas lá? Se você clicar uma vez só, você pega só essa superfície, ó. Se eu deletar, deletou só aquela superfície. Dá Ctrl Z. Se você clicar 2 vezes, ele pega tanto a superfície quanto os contornos aqui, ó, tá? Então eu peguei a superfície e os contornos, tá? E vou mudar para aquele layer terreno. Vem aqui, eu mudo para camada, layer terreno, tá? Agora sim. Então se eu ocultar o terreno, olha lá, ele some e a calçada ficou, tá? Então eu ocultei lá, para quê? Para eu colocar a espessura aqui, né? Ó, eu preciso enxergar por baixo, então eu vou digitar P, clico aqui, leva o cursor até na aresta da base da calçada lá e clica lá e pronto. Consegui construir na mesma espessura, tá vendo? Se você quiser trabalhar com materiais diferentes, né, pode ser, né? Às vezes você trabalha com um tipo de revestimento aqui e um tipo de revestimento diferente aqui, tá? Então, vou voltar ao terreno e vou agora criar o muro, tá? O muro eu vou fazer assim, eu vou criar mais uma camada, vou digitar lá muro, não vou deixar ele ativo porque eu não vou, posso deixar ele ativo, tá? Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero um muro de 15 centímetros de espessura, né? De largura. Lembra da ferramenta equidistância, né? Então você vai clicar, ó, na superfície lá do terreno, puxa para dentro, ó, ele vai criar uma linha, né, paralela para a área interna e eu digito lá vírgula 15 e dou Enter. Ó, né? E aí eu posso puxar, só que antes de puxar eu faço assim. Eu vou dar um S. E a ferramenta eu vou clicar lá, tá vendo? Ele pega aquela parte do muro lá e vou puxar ela. Eu vou trocar de layer primeiro, né? Vou colocar no layer muro.
camada modular e vou puxar. Opa, ele tá lá ainda, né? Deixa eu ver se eu fiz bagunça. Paredes. É que não pode ter aquela letra P enquanto você tá aqui dentro, tá? Então vou lá no muro de novo. Troquei. Tem que clicar aqui fora para digitar a letra P, né? Às vezes eu esqueço disso. P, venho aqui, clico aqui e subo a altura, né, ó, de sei lá, 2,80, 6 metros, 2,80. Vou colocar 2,80. Cria um muro com 2,80 de altura. Só que você não está enxergando ele com 2,80, lembra? Porque a gente está com o corte ativado aqui, ó, tá? Se eu desativar o corte, aí você vai ver realmente a real altura do muro, tá? Se você for colocar portão, alguma coisa assim, o que você tem que fazer? Separar ali e cortar direitinho, tá? Então, se eu for pesquisar, então, lá no... vocês viram que eu tenho aqui, eu coloco sempre no meu Chrome os favoritos, né? Nos meus favoritos eu coloco algumas pastas. Eu tenho uma pasta que é do Sketch, que tem um monte já de modelinho que eu achei legal, né? De algumas coleções, assim, bacanas. Então eu vou colocando aí, ó. Vamos entrar lá no Warehouse. E se eu colocar lá, portão... Tem alguns portões de elevação, né? Tem... como aqui em Models, que a gente vê... tá vendo? Portão já com portão social e de veículos, né? Tá? Você pode escolher o seu modelo e colocar lá, né? Tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito para a gente não perder muito tempo ali, mas pode fazer, tá? É assim que eu faço geralmente. Às vezes até no Revit, como eu projeto a arquitetura toda no Revit, eu não tenho... é difícil você encontrar portões com design interessante no Revit. Então o que eu faço? Eu geralmente faço assim, eu desenho o muro, né? Toda a parte de entorno, o gramado, as calçadas, os acessos, tudo bonitinho. E deixo os buracos do portão. Eu vou medir os portões que encontrei aqui no Sketch e deixo o buraco lá. Aí eu baixo esse modelo no Sketch, o modelo que eu encontrar aqui no Warehouse, né? Depois no Lumion eu faço a montagem de tudo, né? E lá no Lumion ele permite que você importe do Revit e depois do Sketch, né? Ou vice-versa. Ele permite que você junte os arquivos de programas diferentes, né? Entendeu? Então, naquela situação que eu mostrei para vocês até acho que tem um videozinho, cadê? Não, eu acho que eu tinha feito, mas não me lembro. Onde é que tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Não sei onde é que tá. Mas eu junto tudo, né, e faço essa junção lá no próprio Lumion, né? Então eu deixo esse vazio do portão social, né? O muro, a parte toda de muro, né? De coberturas, lajes, né? Deixo tudo certinho lá no Revit. O vazio, eu deixo um vazio aqui. Aí no Lumion eu consigo encaixar só o portão social. Depois eu consigo encaixar só o portão de veículos, né? Então dessa maneira a gente consegue fazer essa separação ali com mais tranquilidade. Colocar um modelo de portão que realmente eu gostaria de colocar, que eu não encontrei no Revit, né? Então acontece bastante dessa maneira ali. Bom, eu vou deixar desse jeito aqui para vocês depois aprenderem a posicionar, porque quando a gente... Lembra que a gente criou aquelas posições ali de inverno, verão, né? Tá? E aí você vai perceber que um muro ficou bem na frente, não. É isso que é uma das coisas que eu quero que a gente aprenda a fazer. A gente mude isso, não. Tá? Então, às vezes, você cria algum elemento que vai atrapalhar na cena que você já criou. Deixa eu tirar os cortes aqui, tá?
Então, desativando ainda as sombras, depois ela vai ficar ativa lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar, posso apagar as linhas auxiliares e tal, também. Então, pego essa. Pegar as linhas auxiliares, geralmente eu vou limpando essas linhas auxiliares, tá? E quanto a material, né? Se você não for renderizar, não for levar para o V-Ray e tal, você pode utilizar aqui em materiais. Você encontra aqui paisagismo, cercas e vegetação, né? Ó, tem umas texturas de grama ali, pode aplicar essas texturas aqui, né? Ó, tá? Se não for renderizar, quiser só deixar uma ideia, né? De que tem um gramado ali, ó. Tem alguns tipos de grama já pré-definidos ali, né? Tá? Na verdade, assim, o V-Ray, ele é um software instalado dentro ele é um plugin, né? Ele é um software, é um aplicativo externo que o próprio SketchUp não tem um renderizador nativo, ele não tem, sei lá. Na época, antigamente, o Sketch foi desenvolvido pelo Google, né? Ele era comercializado e tudo mais, desenvolvido pelo próprio Google, pela própria Google, né? Depois a Google vendeu, porque também não imagino, vendeu para uma empresa chamada Trimble. E essa Trimble também até hoje, por enquanto, ainda não resolveu colocar um renderizador. Porque assim, renderizadores são softwares assim que tem que ser muito bem planejados, né? Eu acho o V-Ray, tem o V-Ray, Kikiteia, tem um monte, né? Tem o Inkscape. Hoje em dia estão usando muito o Inkscape, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é mais leve do que o V-Ray, tá? Então, se alguém quiser pesquisar um pouquinho mais, o V-Ray, ele é assim, é para quem realmente precisa de um render de alta definição, de muito boa definição, né? Eu vejo assim, pelo menos profissionalmente. Eu trabalhei com o V-Ray até 2009, até 2009. Depois que chegou o Lumion, eu abandonei o V-Ray e parti para o Lumion, porque o V-Ray, para eu fazer um render na época de alta definição de uma fachada, eu levava 6 horas para renderizar. Ou para montar uma cena de área de lazer, gourmet, espaço gourmet, eu levava uma semana para montar com paisagismo e tudo. Daí quando chegou o Lumion, eu comecei a montar, sei lá, em 3 dias. Hoje em dia eu monto em um dia e já tá prontinha a renderização com animação e tudo mais. Então por isso que eu me adaptei muito, muito e gosto muito do Lumion, né? Ele tem uma certa biblioteca dele mesmo de plantas e tal. Ele se comunica muito bem com o próprio Revit que eu trabalho, ou com ArchiCAD, se você trabalhar com ArchiCAD, e com o próprio Sketch também, ele trabalha muito bem, né? Ele não é um programa que fica pesado, travando, lógico, você tem que ter um computador muito bom. O limitador do Lumion é esse, ele requer que você tenha um computador com uma placa de vídeo boa, né? De 4 GB de memória de placa de vídeo, tá? Não estou falando de memória de RAM, não. Ele tem que ter no mínimo de 4 GB, no mínimo mesmo, né? O ideal seria de 6 para cima. Tá? No meu computador eu tenho uma placa de vídeo de 8 GB, para você ter uma ideia. Eu tenho 16 de RAM, mais 8 só para rodar Lumion. Aí eu tenho uma fluência maior. Mas assim, para quem não quiser investir alto, porque hoje em dia, para você trabalhar com Lumion, você investe no notebook em torno de 8 mil. Assim, básico, né? Em torno de 8 mil a 12 mil, mais ou menos. Né? O desktop também vai variar mais ou menos por aí. De 8, 10 por aí, para você trabalhar com o Lume. Então, assim, o Lume, ele requer um investimento alto para você começar a trabalhar com ele. Mas ao longo do tempo, ele te dá um retorno muito rápido. Porque você trabalha muito rápido, você renderiza muito rápido, né? E ele dá um nível de um nível de
acabamento muito bom. Então eu tenho visto algumas pessoas trabalhando com esse programa aqui, que é um Inkscape, tá? Ele trabalha dentro do Sketch, ele é um plugin também, igual o V-Ray, né? Só que assim, ele dá um nível de acabamento, parece que é bom, pelo que eu vi, eu não trabalhei com ele ainda, né? Parece que é um nível bom, só que ele, pelo que eu, né, assim, como eu não tenho experiência com ele, mas pelo que eu vi, ele tem, ele trabalha muito rápido, ele tem uma renderização rápida e não, parece que não exige um computador tão pesado quanto o Lumion, né? Mas eu, para mim, profissionalmente, como eu produzo muito vídeo, né? Eu gosto de produzir vídeos, eu não, para mim o Inkscape ainda não é uma ferramenta de trabalho. Eu posso de repente aprender, talvez eu venha aprender ou trabalhar com o Inkscape. Esse aqui foi um testezinho que eu fiz com o Inkscape, só o teste, né? Peguei um arquivo antigo de Sketch e renderizei só para testar. Mas eu prefiro. Deixa eu ver se eu tenho. Prefiro trabalhar ainda com o. Eu prefiro trabalhar com o Lumion por conta das animações, principalmente, né? Eu tenho muitos clientes que me pedem essas animações, né? Então, eu tenho alguns clientes que são incorporadores, eles trabalham com venda, né? Eles constroem e vendem. Então, esse produto, esse material que eu produzo, vai para os corretores, né? E os corretores trabalham os clientes na hora da venda, né? Para apresentar o produto e a pessoa entender. E isso daqui no V-Ray eu não consigo fazer com essa fluidez. Dá para fazer, mas não com essa fluidez, né? Uma renderização dessa daqui nesse nível aqui, no Lumion ele leva mais ou menos umas 4 horas para renderizar. No V-Ray seria uma semana, né, para renderizar. Então, para animação eu já não recomendaria muito o V-Ray, né? Ele é bem demorado. Certo? O Inkscape demora muito? Então, dizem que o tempo de renderização do Inkscape é mais rápido do que o Lumion. Dizem. Eu não testei, assim, nesse nível, tá? Eu não tive tempo, assim, de ficar testando, né? Porque tudo demanda tempo. E além do que, treinamento também, né? Que é difícil você pegar um software. É difícil você pegar um software. Tem esse rapaz aqui, ele tem uma empresa lá que é. Como é que é o nome dele? Ele dá cursos de Inkscape. Ele dá. Como é que é? 3DM. Eles têm curso de Inkscape. Talvez eu vá estudar para oferecer curso de Inkscape para quem não tem computador, né? Porque eu tenho muito essa barreira nos meus cursos, né? Eu dou curso de Revit e às vezes eu faço um pacote de Revit com Lumion, né? Então, mas aí o meu aluno às vezes não tem o Lumion, aprende, vê como é que mexe com programas, né? Aprende as técnicas e tudo mais, né? Mas às vezes ele não tem um computador que rode. Então o Inkscape pode ser uma solução. Mas mesmo assim, eu não trocaria, hoje eu não trocaria de maneira nenhuma o Lumion pelo Inkscape justamente pela fluidez que o Lumion tem, né? O Lumion, ele é um programa que ele tem um certo nível de biblioteca, ele trabalha bem a iluminação, e é rápido. Eu monto uma cena assim muito rápido, né? Em uma manhã eu consigo fazer uma renderização de interior com uma boa qualidade, né? E aí, às vezes, esses softwares não. E aí, o Inkscape também, para mim, eu ficaria muito atrelado só ao próprio Sketch. E eu não trabalho com Sketch, eu tenho dificuldade de assimilar o Sketch, porque, né, como eu trabalho muito com o Revit, toda a parte de arquitetura, da modelagem de arquitetura, eu faço no Revit. Eu não conseguiria desenvolver isso no Sketch por causa do tempo, né? Não pela falta de conhecimento, mas sim pelo tempo, né? Enquanto eu modelo uma residência de padrão dama, assim,
em umas 6 horas, né? No sketch eu levarei muito mais tempo. Não tenho ideia, mas eu levarei muito mais tempo, né? Então, enquanto eu estou desenvolvendo os projetos no Revit, tem muita alteração, né? Às vezes o cliente fala, olha, aquela porta muda para cá, vamos mudar a dimensão da varanda, vamos fazer isso e tal. E no Sketch se perde muito tempo com alterações, enquanto que no Revit é muito mais rápido. Então, eu não tenho interesse de trabalhar diretamente com Inkscape, tá? Mas é uma dica para vocês aí, tá? Se vocês quiserem um renderizador para aí esse período de acadêmico e tal, e depois futuramente também, né? Porque os nossos clientes finais, geralmente o cliente final, que ele te contratou para fazer uma residência para ele morar, geralmente ele não quer um render de alta qualidade, né? Quem vai te exigir isso daí são empresas assim, incorporadoras de alto padrão, né? Aí sim, eles vão te pedir uma renderização de alto nível e tudo mais. Aí é uma exigência, eles pagam em torno de 20 mil por renderizações, né? Eu trabalhava com a HVM, a gente, na época, a gente contratava empresas de Goiânia para fazer a renderização nossa. Eu não tinha, né? Eu estava envolvido com o desenvolvimento de projeto, eu não podia renderizar. Não tinha tempo para renderizar. Então a gente pagava para uma empresa lá, mas assim, de um empreendimento, a gente pagava 20 mil tranquilamente. Né? Meu chefe achava barato, né? Porque ele sabia que ele tinha que dedicar uma verba para publicidade e aquilo lá era o que ia vender o produto dele. Então ele sabia que tinha que investir naquilo, né? Então aí esse tipo de incorporadora vai te exigir um padrão de renderização V-Ray mesmo, né? De altíssima. Aí esses outros, para nem o Lumion não vai satisfazer, né? Às vezes, né, dependendo do nível de trabalho, aí é até que o Lumion possa satisfazer em algumas situações, né? Pode satisfazer o cliente, mas dependendo do nível de cliente, ele já não aceita, né? Então, eu já tive essa experiência de ter o cliente final, que qualquer coisa que você mostrar de renderização, ele já acha lindo, e já tem um nível de incorporador que ele não é tão exigente, né? Você pode trabalhar com render assim, de menor qualidade, e já tem outros clientes que já vão exigir alto padrão de renderização. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquelas cenas que a gente criou, inverno, verão, manhã, né? Inverno, verão, manhã, inverno, tarde, verão, tarde, tá? Para que a gente faça o estudo solar com overlay. Né? Então na próxima aula hoje a gente vai instalar o V-Ray, eu vou mostrar para vocês como é que instala. Na minha máquina não está instalado o V-Ray, eu vou instalar, vou mostrar aqui para vocês como é que seria a instalação. E depois, eu também tenho que ver se eu tenho licença, eu consigo a licença de 30 dias, porque semestre passado eu já pedi essa licença, não sei se eles vão liberar agora, né? Mas eu vou mostrar para vocês o caminho, né? E aí vocês instalem no computador de vocês. Na próxima aula eu já vou mostrar como é que a gente vai utilizar o básico do V-Ray, né? Porque o V-Ray ele é um software que você tem que fazer um curso assim muito bom se você pretender trabalhar com V-Ray, tá? Eu, assim, nesse momento acadêmico, eu acho que ele serve para um quebra-galho. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como que você faz a renderização, trabalha com materiais e alguns os componentes dele, alguns blocos dele, né, que tem alto padrão de qualidade, para vocês aprenderem a fazer uma renderização desse estudo solar nosso. Então, quando vocês estiverem fazendo TCC, os trabalhos, né, sei lá, de ateliê de vocês, ateliê de projeto, vocês podem fazer pequenos renders para mostrar para o seu professor a tua fachada, né, como que é o estudo solar, sombreamento e tudo mais, tá bom? Então, o básico, né, é entrar no Google e você vai digitar lá V-Ray. Pode colocar para SketchUp e tal, mas é que assim, você vai fazer uma conta na Chaos Group, né? Tem algumas pessoas que pronunciam Chaos Group, mas eu acho que é invenção de brasileiro. Eu falo Chaos Group mesmo, tá? Essa empresa Chaos Group é que criou o V-Ray, né? Então a gente entra ali, tá vendo? V-Ray 5 for SketchUp.
tá? Eles falam SketchUp, né? Se você ouvir alguém falando SketchUp aqui no Brasil, é invencionice, tá? Algumas pessoas inventaram uma pronúncia para SketchUp aqui no Brasil. Não, é SketchUp. No americano fala SketchUp, né? É porque a palavra up, sozinha, ela é pronunciada up. Mas quando você junta ela com alguma coisa, ela fica up, né? Daí esse som de up. Que nem wake up, né? Que mais? Wake up. Shut up. Sei lá. É isso aí. SketchUp, tá? Então, você vai lá no... Se não quiser comprar, você vai lá no teste grátis. Então, geralmente eu não peço para os meus alunos instalarem lá no comecinho do semestre e tal, porque são 30 dias, né? Então, não dá tempo da gente fazer o curso. E ele não tem versão estudantil também, né? Que nem os produtos da Autodesk, você baixa e tem um ano de licença gratuita. Aqui não. Aqui é 30 dias, tanto o Sketch quanto o V-Ray é pago, né? Tanto tem uma versão estudantil que é pago. Eu acho que o do V-Ray eu não sei, né? Eu nunca tentei usar essa versão estudantil, mas então, ó, eu vou começar o meu trial, que é a experiência, né? Você tem que criar uma conta. Eu vou tentar usar essa do meu Hotmail aqui, vou ver se eles vão me dar essa licença, né? Vamos ver. Ou eu vou entrar com o Google. Acho que eu vou entrar com o Google. Porque da outra vez eu entrei com... Tá, vou pegar minha conta do pessoal. Vamos ver se eles vão deixar. Brasil. Empresa não tem. Criar conta. Ok, aceitar. Tá, eu vou pegar esse link aqui. E vou jogar lá para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Cadê vocês? Aí, para vocês fazerem a conta de vocês, né? Se vocês viram que se você tiver logado com a sua conta do Google, né? Você pode utilizar essa própria conta. Bom, eles querem verificar account. Deixa eu colocar aqui. Quando um código de verificação, phone number has already... eles não gostaram porque meu telefone já tá... Deixa eu tentar dar o login pela minha conta do Hotmail mesmo. Porque meu telefone já tá cadastrado. Não. Deixa eu sair dessa conta. Voltar pra conta do Hotmail aí. Vamos ver se eles vão deixar, né? Vamos tentar. Unable to send. 279. Already been. Tá bom? Tá. Será que eu não consigo? Nem baixar nem nada? Ah, tá. Eu já vou direto lá para a área de download e tal. Depois que você fez o teste, fez a verificação pelo teu celular, você entra para cá, para a área de downloads, né? E aí você vai encontrar qual que é, ó. Tá vendo? Você tem V-Ray para Sketch, para Max, para Maya, Rhino, para o Revit, né? Eu nunca, nem pretendi instalar no meu Revit esse V-Ray, porque, né? Tem algumas opções ali. Então eu vou entrar lá na opção V-Ray para o Sketch e vou escolher a versão do Sketch que eu tenho aqui. No meu caso eu tenho 2021, né? Então vamos baixar 2021. Download. Na verdade ele é mesmo, né? Acho que ele deixa desde 2017 até 2021.
parece que se você tiver vários disquetes instalados, ele instala em todos. Vamos testar. Eu acho que tem disquete. Deixa eu ver, será que tem outro disquete aqui? Não, vou ser em 2021 mesmo. Vamos ver o tempo aqui. 4 minutos, não é muito longo. Acho que eu já tenho assim. Subiu. Tá, para 4 minutos eu tava feliz. Vamos ver aqui em downloads. Deixa eu ver se eu acho que na minha pasta esse arquivo aí. Mas eu tenho ele aqui instalado. Deixa eu cancelar. Então, ó, quando você fizer o download, ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Aí você clica 2 vezes para iniciar. Eu não sei se eu vou ter problema quanto a essa licença não, tá? Como é uma licença de 30 dias, eu não sei se eles vão deixar eu ficar usando. Mas até a próxima aula eu resolvo se eu não conseguir. Tranquilo? Ele detectou aqui no meu computador qual sketch que eu tenho, né? Tá? Se você tiver outras versões, você pode marcar ali e instala. Ah lá. Por favor, feche esses aplicativos, né? Então o sketch está aberto aqui, ó. Eu vou salvar, então, onde eu parei lá, salvei e tem que fechar, tá? Porque ele depende do sketch fechadinho. Pronto, aí detectou que foi fechado, continue. A instalação é rápida, não é demorada não. É um programa pequenininho, é minúsculo. E, na verdade eu nem sei quanto que custaria um... Quanto será que custaria, né? Um sketch. Comprar. Sketch não, viu? Comprar online. Por que pulou pra cá? Ah, tá. O que eu queria é o V-Ray para sketch. Vamos ver se ele tem valores aqui. Por mês, por ano, por 3 anos, para o resto da vida. E também para o resto da vida, não, só o upgrade. Para quem, né, quando você compra esse perpétuo, né, na verdade, aqui no Brasil a gente fala de licença vitalícia. Então, são $790. Anual, $350. Compensaria mais você pagar, para quem pode, né, comprar esse definitivo aqui. A licença vitalícia. E aí, mas também, quando você quiser dar upgrade, tem que pagar mais, sei lá, analisar esses custos, né? Não é baratinho. Então, tem as opções craqueadas, mas V-Ray, ele é um software que trabalha online, né? Então eu não sei, eu nunca trabalhei com ele pirateado, eu só, deixa eu ver se ele finalizou, pronto, help us, não, desmarco ali porque ele quer que eu emita tá bom, sign in, vamos ver se eles vão deixar eu usar então. Sign in, deixa eu abrir o sketch. Tá, você conseguiu, né, de fazer uma situação com sucesso. Você pode usar a licença. Deixaram, apesar de eu ter usado no semestre passado, eu formatei o computador, aí eu instalei de novo o sketch, ele deixou. Vamos ver, eu vou abrir o sketch agora. Vou ver se ele abre o V-Ray sem problemas. Vamos abrir a aula 6, que eu estava trabalhando.
Aí, aqui ele colocou as barrinhas do V-Ray, tá vendo? V-Ray Utilities, Lights, V-Ray Objects. Né? Se quiser ir colocando lá para cima. Esse Lights aqui eu não vou usar agora, eu vou fechar. Utilities. Tá, Utilities eu vou deixar aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar as 3 barrinhas básicas dele aqui. Isso daqui para cá. Então, ó. Não deixou. Também não deixou. Achei que ia ser facinho assim. Mas parece que não foi. Bom, eu vou tentar até a próxima aula resolver esse problema aqui para eu poder dar aula para vocês. Reiniciar o computador, porque geralmente quando você abaixa, você tem que reiniciar, né? Para ele pegar e funcionar. Então. Né? Talvez, mas se eu reiniciar. Não, na verdade, assim, nas outras oportunidades que eu instalei o Sketch, não precisou reiniciar, né? O computador. Tá vendo aqui? Lá, ó, no license available, tá certo? Eu não leio, né? Se eu não ler, olha lá, ó. É porque realmente venceu, expirou essa licença de 30 dias. Então ele não me deixou nesse e-mail no meu telefone, tá? Então eu tenho que criar uma outra conta com outro e-mail e com outro telefone. Aí eu consigo uma licença para mais 30 dias, né? Entendeu? Então é isso que eu vou ter que fazer, tá? É isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ver com a coordenação se eu consigo resolver esse problema através do... Porque a instituição, ela tem, né? A licença, tem tudo. Tem o software instalado lá em algum lugar, né? Ou eles instalam porque eles têm licença. Eu vou ver com eles como é que eu resolvi isso. No semestre passado eu não tive esse problema porque eu consegui eu consegui a licença de 30 dias, né? Agora para esse semestre eu já achei que ia conseguir facinho, mas não consegui. Mas tudo bem, até a semana que vem, até a aula que vem, a gente resolve isso daí. Tudo bem? Então eu acho que a gente pode ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu ajudo vocês com qualquer coisa, a gente vai conversando aí. Tá? No trabalho, você quer colocar uns muros? Não precisa, não precisa. Essa parte de muda da aula de hoje e da aula que vem, que é a parte do V-Ray, vocês vão me entregar lá na B2, tá? No finalzinho, tá? Lá pelo dia 29, tá? Tá. Então, para hoje fica até aquela aula que eu publiquei no YouTube, que é a parte dos equipamentos imobiliários, tá? Essa parte que eu tô pedindo o pessoal me entregar, das outras turmas também. Tá bom? Vai entregar hoje? Isso. Eu tenho que lançar hoje a nota de vocês, tá? Na verdade, assim, eu vou lançar, vou lançar amanhã, porque hoje eu tô, o dia tá tumultuado já. Eu vou deixar para amanhã para corrigir todos os trabalhos, lançar as notas a partir de amanhã, tá bom? Tá bom, então. Era só colocar o mobiliário, né? Só a gente, na verdade, assim, não é só colocar o mobiliário, foi né? A aula mobiliário, montar o banheiro, a cozinha. Isso. E aí vocês vão fazer aquela planta, vão criar uma cena com a planta layout. No vídeo eu explico isso. Isso, eu já enviei, tá? E tá. Aquela formativa do dia 29, eu esqueci de enviar. Aí enviei junto, se o senhor conseguir considerar, enviei tudo essa madrugada. Tá bom? Pode ser, sem problema. Já enviei, tá bom? Legal. Então tá, brigadão. Nada. Tchau. Bom final de semana para vocês, tá? Obrigada, tchau. Tchau. Tô encerrando aqui a nossa gravação, tá? Se alguém quer tirar mais alguma dúvida? Parando a gravação.